Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nilson Xavier. E eu sou o Luffy Steffen. E hoje nós vamos falar sobre reprises. Mas que tipo de reprises, Luffy? Reprises. Na verdade, são reprises de novelas onde a gente está vendo a novela pela primeira vez. O que quer dizer isso? A gente vai falar de novelas, né, que a gente viu pela primeira vez na reprise, e não na versão original. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque eu sempre pensei, né? Tem novelas que eu conheci apenas pela reprise e não pela exibição original. Então, eu acredito que todo mundo, de toda geração, independente de qual geração for, mais novos do que a gente, mais velhos do que a gente, aconteceu a mesma coisa. Você conheceu a novela porque ela passou à tarde, ou porque ela passou em um outro horário alternativo, ou de uma outra emissora que também reprisa, porque as outras emissoras também reprisam novelas, enfim. Então, é esse o tema de hoje, né, Luffy? Posso começar por mim, porque claro, como eu sou mais velho, sim. Eu sou mais velho e vou falar de novelas mais antigas do que você. E, inclusive numa época em que as reprises eram mais até frequentes, né? Porque passavam em TV Mulher, tinha reprises em lugares, horários estapafúrdios às vezes. Mas antes de eu começar a falar das minhas reprises, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, dar um like, que isso ajuda bastante a gente e ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Isso mesmo. E também se inscrever nos dois canais, no canal do Nilson e no meu. Não sei se você está vendo esse vídeo no canal dele ou no meu. A gente está igual o programa Silvio Santos nos anos 70, que era na Record e na Tupi, né? Cada um via num lugar. Então inscreva-se no Naftaluf, que é o meu canal, e também no canal do Nilson Xavier, Teledramaturgia. E curta nossos vídeos, porque estamos aqui, né, firmes e fortes. Mas vamos lá. Então, eu sou do tempo que o Vale a Pena Ver de Novo não tinha esse nome, né? Então vamos situar historicamente. O Vale a Pena Ver de Novo foi criado em 1980. Não é que ele foi criado em 1980. Ele passou a ter essa faixa vespertina de reprises, passou a ter esse nome, Vale a Pena Ver de Novo, em 1980. A primeira novela foi Dona Xepa. Só que, anteriormente, já havia reprises à tarde de novelas nesse mesmo horário. Só que eles não tinham nome, a sessão. Só não tinha nome, a sessão não tinha nome. Escravizaura. Era a reprise da tarde, né? Então a faixa ganhou esse nome em 1980. Só que eu lembro das reprises que eu via antes do Vale a Pena Ver de Novo, no início da tarde, que era sempre depois do Jornal Hoje, e se não me engano era 1h30 ou 2 horas que começava as reprises, né? O Vale a Pena era 1h30, o clássico, né? Então eu lembro, por exemplo, que eu vi Vejo a Lua no Céu, que é uma novela de 1976, que quando passou eu era muito criança demais, eu não via. Eu fui vê-la na reprise, provavelmente entre 1978 e 1979, quando reprisou. Vale a pena dizer que as novelas antigamente, elas reprisavam assim que elas terminavam praticamente. Tipo, um ano depois elas já voltavam na reprise da tarde. Muito rápido. Então, tipo, Veja a Lua no Céu é uma novela de 1976, ela já reprisou em 78. E foi aí que eu vi, foi aí que eu lembro. Essa novela é só uma parte, é a novela das 6. Era uma novela das 6, uma já novela de era época, colorida. já era colorida. Tá. E é uma novela de apelo infantil muito grande, porque havia um núcleo infantil, do qual a Isabela Garcia fazia parte. Isabela Garcia era uma menininha, ela tinha pouquíssimas falas, acho que ela nem decorava, né? E aí tinha aquele Márcio Bernstein. Bernstein, o menino chamado Márcio Bernstein. Coisa, né? A Miriam Fisher, que depois foi dubladora, né? Sim, famosa. Famosa dubladora, ela se especializou-se em dublagem, enfim. Então essa foi a primeira novela que eu lembro de ter visto à tarde. Você estudava de manhã, então? Porque se passava à tarde, como que era nessa época pra você? Não, eu estudava à tarde, mas essas novelas eram muito curtas, né? Então provavelmente eu via ia na escola. Não, curta que eu digo na duração dela. Ela provavelmente passava em período de férias. De férias, sim. Então eu não lembro de todas, eu vou citar as que me marcaram. Depois dessa eu lembro de ter visto, por exemplo, Carinhoso. Carinhoso? Passou à tarde? Passou à tarde. Preto e branco. Preto e branco. Eu nunca vou me esquecer daquela letra C, que cobria a tela toda, e os créditos que vinham assim, bem lentamente. É uma abertura enorme, interminável. Eu acho que é uma das aberturas mais longas já produzidas para a TV Globo, porque aquilo não acabava nunca. Essa Bravo também é uma abertura longuíssima e escalada também. Hoje as pessoas mudariam de canal no primeiro minuto. Lógico. Primeiro segundo, né? Assim, não. Daqui a pouco eu volto, vou comer alguma coisa enquanto tá na abertura, porque era enorme. E eu lembro bastante coisas dessa novela. Mas Carinhoso. que ano que passou Carinhoso à tarde? 78 para 79, acho que 79. Gente, imagina que luxo você, depois do jornal hoje, Carinhoso à tarde. Imagina, hoje seria um luxo, né? E eu vi também nessa época a Moreninha.
A Moreninha eu lembro bem mais, porque a Moreninha ganhou uma nova reprise em 1982, quando já era Vale a Pena Ver de Novo. Eu lembro dessa reprise. Então eu lembro bastante coisa da Moreninha. É uma novela muito viva na minha lembrança. É uma novela muito gostosa também. Sim. Uma novela muito simples, porque a história da Moreninha é uma história muito simples, não é mesmo? O romance do Joaquim Manuel do Macedo é muito simples. E a novela também era simplória. Mas era muito bonita, era uma novela. A abertura era maravilhosa. Até hoje, aos olhos de hoje, a abertura, aqueles desenhos, aquele colorido, é muito bonita aquela abertura. E uma música legal, né? Aliás, legal. Você já viu o filme, que também é ótimo. O filme é do Geraldo Vietri. Não, desculpa, não é. Glauco Mirko Laurelli. Ok. O filme é com a Sônia Braga e o Davi Cardoso, mas tem também o Richelli no elenco. É um filme de 1970, portanto anterior à novela, e também muito belo plasticamente. Exato. Então essas foram as 3 novelas que eu vi no período pré-Vale a Pena Ver de Novo. Depois eu vi Escrava Isaura quando reprisou em 1979 para 1980, porque ela entrou como tapa-buraco entre Cabocla e Olhares Ilhas do Campo. Então foi no horário das 6. No horário das 6. Entendi. Exato. Então eu vi também Escrava Isaura já nessa época. Antes de eu avançar, de eu entrar no TV Mulher, você quer falar um pouco das tuas? As minhas são já posteriores, né? Na verdade, o que mais me marcou no início do Vale a Pena Ver de Novo, por exemplo, eu lembro quando passava essas novelas tipo Dona Xepa, essas primeiras que já com o nome de Vale a Pena, mas eu não via, porque eu ainda era muito pequeno e eu ia na escola à tarde, então eu não lembro dessa relação. Mas a partir de 85, mais 84, 85, eu lembro que eu comecei a ter essa relação mais afetiva com as novelas da tarde, inclusive. Então eu lembro do Final Feliz, que é uma novela que eu tinha visto às 7 da noite, mas assim, meio assim. Quando passou a tarde, que foi 84 para 85, né? Eu queria ver, mas eu dava à tarde. E aí eu lembro até que eu fazia, às vezes, aquela estratégia de tentar faltar na escola, fingir que estava com febre, com termômetro, só para ver o Vale a Pena Ver de Novo. Olha o truque. E a Sessão da Tarde, que também eram sessões, vinham um atrás do outro também, era Vale a Pena Ver de Novo e Sessão da Tarde. Então eu, às vezes, faltava na escola e via Final Feliz, mas não via tanto. Quando acabou o Final Feliz, entrou no lugar dela Elas por Elas, na reprise. Que eu também tinha... 85 já, né? já. Que eu também tinha visto de noite, mas na reprise eu lembro também que eu consegui... Acho que ela começou talvez em fevereiro, eu ainda estava de férias, não lembro. E eu consegui ver um pouco de Elas por Elas à tarde. E aí depois aconteceu uma que me marcou muito, que foi Jogo da Vida, que entrou no ar em julho de 85, na reprise. Aí eu estava nas férias de julho, aí eu lembro bem que eu assisti aquele primeiro mês inteiro da novela. Tinha visto também a novela à noite, mas eu era muito novo. Mas quando passou a tarde, em julho, eu amei, fiquei vendo aquilo. Aí quando começaram as aulas, em agosto, quando recomeçaram, eu fiquei frustrado. Falei, não vou poder continuar vendo o Jogo da Vida. E aí eu lembro que ela terminou em dezembro, janeiro. Aí eu vi o final. Você viu o final. Que era Férias de Novo. Sim. Que é completamente diferente do início, né? É, bem diferente. Porque o início... A novela muda muito. O início é uma novela mais convencional. Mais convencional, romântica, meio calcada. Dramática e romântica. Leve até, né? Não é um drama. Sim, não é mas é uma novela gostosa, de cotidiano. E no final ela já tá virando aquela coisa que é o pré-Guerra dos Sexos, né? Já estavam aquecendo pra Guerra do Sexo, que era a anarquia desde o início. É uma comédia escrachada. O final já é coisas circenses, é aquela coisa. E aí depois do Jogo da Vida, em janeiro de 86, entrou no ar Feijão Maravilha, que é uma novela que eu lembrava muito pouco da época, porque eu tinha 4 anos quando passou a primeira vez. E aí quando passou no Vale a Pena em janeiro, eu lembro também que eu gostei muito de ver aquela reprise naquele começo também. Depois começaram as aulas e perdi. Então foi essa minha relação mais ou menos com o Vale a Pena. Dessa época é também a reprise de Primos e Paetês, você lembra de ter visto? Acho que é antes ainda, ela não antes de Feijão Maravilha, né? Não, ela não é 84? Eu acho que é antes de Final Feliz ainda. Eu acho que ela é mais pode antiga. Pode ser. Porque é aquilo que você falou, as novelas do Vale a Pena nessa época passavam muita novela das 7, porque não podia passar as das 8. Isso, exato. Então passava muito das 7, às vezes das 6, mas passava muita novela das 7. Elas iam ao ar à tarde, sei lá, 2 anos depois que a tinha acabado, 1 ano e meio. Isso. Então eu acredito que o Primos e Paetês deve ter passado em 84. Isso, exato. Assim, né? Não tá certo. Eu lembro dessas reprises da tarde, bem dessa época. Eu lembro que vi, por exemplo, que pra mim era completamente inédita, Pecado Rasgado. Eu também vi uns pedaços, que passou em 84. É verdade. Não, passou em 83 por causa do sucesso de Guerra dos Sexos. Porque eles achavam que por causa disso passavam no negócio de Abreu, mas eles sabiam que o Pecado Rasgado tinha sido um fracasso. Bem, reprisaram o Pecado Rasgado. E foi bem na audiência? Não sei, de audiência não sei, porque eu era adolescente na época e não me ligava nisso, mas eu via e gostava da novela. Eu lembro de ver alguma coisa à tarde do Pecado Rasgado, porque na original eu não via, eu tinha 3 anos. E logo depois do Pecado Rasgado estreou Água Viva,
que foi a primeira novela do horário das 8, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Que você já disse que era para passá-las por elas, de repente mudaram de ideia. Exatamente. Então eu lembro de ter visto, porque ela estreou justamente em janeiro de 84. Aí você começou Nunca vou me esquecer disso. E eu comecei a ver, e eu gostava muito, porque era uma novela super estilosa, uma novela, né? Enfim, eu tenho uma paixão por ela. Não, eu gosto também, apesar da preferida assim dele. Essa é uma outra discussão. O que mais que você viu? Bem, nessa época, então vamos falar do TV Mulher. Porque o TV Mulher estreou em 1980. E o TV Mulher, eu não sei se ele já estreou ocupando a manhã toda, porque no Sul, eu morava no Sul, então os 2 primeiros anos de TV Mulher nós não vimos, nós só fomos assistir TV Mulher. Não, nós só fomos receber TV Mulher a partir de 82. Mas vem cá, o que passava nesse horário? Era programação local, né? Porque aí abria para programação local nas outras praças do país. E o TV Mulher tinha um quadro lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, chamado Novela. Eu lembro disso. Que era dedicado a reprises de novelas. Então eu sei, por exemplo, pesquisando, que as primeiras novelas reprisadas no TV Mulher, que eu não vi, porque não chegava a imagem no Sul, foram Irmãos Coragem, Anjo Mal e Uma Rosa com Amor. Tudo preto e branco, olha que louco. Tudo preto e branco, exato. Você não lembra disso? Eu lembro vagamente, porque assim, como eu estudava à tarde, de manhã eu estava em casa. Eu lembro, por exemplo, que minha mãe assistia TV Mulher, mas eu lembro muito vagamente dessa coisa das novelas. Eu lembro mais do quadro da Marta Suplicy, que era sobre sexo, Clodovil sobre moda. Ala Sherman, tinha o Negócio Alves Dias. Eu lembro muito do programa como um todo, mas essa parte das novelas eu não lembrava. Então você nunca viu nenhuma reprise do TV Mulher? Não, de ver mesmo não. Então, em 1982 para 83, eu estudava à tarde, então eu via todas as reprises que passaram. Então eu pude ver Escravizaura, que eu já havia visto em 79, eu vi de novo. Eu vi Ciranda de Pedra, que eu não havia visto quando passou em 81. Ciranda de Pedra passou na TV Mulher. Passou na TV Mulher. Gente, isso foi em 83, 84. Passou a chegar mais. Passou a chegar mais. Gente, que ousadia da TV Passou uma novela chamada O Noviço, em preto e branco. Protagonizada pelo Paulo Rangel. Eu vi. E passou Senhora, que é uma novela maravilhosa que eu tenho assim paixão por rever. Uma novela de 1975, né, com a Norma Bloom. Sim, é interessante que essa primeira metade dos anos 80, o horário da manhã era clássico na TV aberta para as donas de casa. Então na Globo tinha TV Mulher, na Band tinha Baby Garrux, que era um programa feminino. E tinha a Cozinha Maravilhosa de Ofélia. E na partir da metade da década muda para público infantil, que é quando vem Xuxa, todo mundo. Exato. Então é engraçado como era diferente mesmo o padrão, né, da TV. Era um horário para as mulheres, estavam em casa fazendo comida, olha que coisa machista também. E outra coisa, e para concorrer com as novelas da Globo, a Band também reprisava a novela. Isso eu me lembro, porque... eu vi Cavalo Amarelo. Eu vi Ninho da Serpente. Você viu Ninho da Serpente de manhã? Flashes, não que eu vi. É porque assim, a minha avó, porque assim, eu morava na minha casa, minha mãe via TV Mulher. Às vezes eu ia pra casa da minha avó de manhã por algum motivo, e minha avó via Band, por isso que eu falei da Baby Garrux. Porque ela deixava no programa da Baby Garrux, e aí a certo momento aparecia Ninho da Serpente. Eu lembro de ver a Cleide Arcuri já com aquele cabelo pré-Odete Reutemann, e de achar muito louco aquela escada daquela casa. Eu vi na apresentação original, né? Eu era apaixonado por essa novela, aquela casa. Aquela casa. Então mansão. Assim, não é que eu assisti Ninho da Serpente, mas vi uns pedaços e falava, achava aquilo muito engraçado. E estranho, né? Me chamava atenção. Mas... Eu vi a Cavalo Amarelo, que era uma novela divertidíssima da Ivani Ribeiro, uma novela muito simples, mas muito boa, muito... Dercy Gonçalves, né? Então foi a primeira vez que eu vi Cavalo Amarelo, foi uma reprise de manhã. E o que eu ia te falar? Mas aí você então via de manhã essas coisas e depois ia pra escola, por exemplo. Basicamente era isso. Sim. Depois eu voltei a ter uma reprise inédita pra mim só no final dos anos 80, que foi Gabriela, né? Que você também viu. Foi a mesma coisa. Porque Gabriela reprisou entre 88 e 89, não vale a pena ver de novo. Sim, e depois ela foi seguida por A Gata Comeu? Não, foi Guerra dos Sexos. Não, porque Guerra dos Sexos era Sessão Aventura. Não era Guerra então dos foi Sexos. A Gata Comeu, acho que foi A Gata Comeu. Pode ser. Acho que foi A Gata Comeu. Mas de qualquer forma, a Gabriela, quando passou no Vale a Pena, eu via pouco. Porque aí eu continuava estudando à tarde, mas cheguei a ver alguns pedaços, assim, alguns flashes do eu vi Gabriela no Vale a Pena e, nossa, uma novela maravilhosa. Né? Depois eu fui ver Gabriela mesmo pra valer, mais recentemente, na reprise, na verdade, na pirataria do canal SIC de Portugal, de Portugal, que é uma das reprises que passou em Portugal no canal SIC. E o que foi que você viu era mais, compactada. além dessa?
Puxa vida. Então, Gabriela, eu lembro que depois em 90 na Globo teve o Festival 25 anos. Ok. Que aí não era Vale a Pena Ver de novo. Que aí eu vi Irmãos Coragem, foi a primeira vez que eu vi Irmãos Coragem. Escravizaura. Vale lembrar que Irmãos Coragem, nessa versão do Festival 25 anos, a abertura já era modernizada, né? Sim, era uma versão mais nova. Eu acho que foi a abertura que eles fizeram pro TV Mulher. Pode ser, que já era... Porque em 1980 eles relançaram a trilha sonora, inclusive. Sim, como até mudaram a capa, alguma coisa, né? Então, no Festival 25 anos, Irmãos Coragem tinha uma abertura que já era mais modernizada, com aqueles créditos que a Globo já padronizou. Não eram os créditos velhos, que eram aquelas letras. Tem no YouTube, inclusive. Tem. E eu lembro que eu assisti no Festival 25 anos, mas era uma versão tão compactada que eu não entendia nada. Era muito assim. Porque como a novela é enorme, é uma novela tão gigante como Irmãos Coragem, pra você compactar com uma coisa tão miúda, fica meio sem pé nem cabeça. Eu lembro que foi muito rápida essa reprise. Ela durou um mês. Uma novela que ficou um ano no ar. Então, assim, depois, agora eu fui assistir o Box recentemente, aí a novela fez muito mais sentido. Porque você consegue entender todas as tramas, era um Box com uma edição muito legível, assim, muito educativa do que foi a novela. Depois, eu lembro que nesse mesmo ano, em 90, no Festival 25 anos, Escravizaura tem uma memória afetiva porque ela começou a ser reprisada no dia do meu aniversário, dia 10 de setembro de 90. 10 de setembro. Pois é, eu vou até revelar, eu tava fazendo 15 anos, façam as contas. Então eu lembro que eu fui aí já estudava de manhã. Aí o que aconteceu? Eu fui pra escola de manhã, depois almocei, aí à tarde, eu não sei se eu tava já... O que eu fazia? Não lembro o que aconteceu, mas eu não vi na hora. Eu pus pra gravar em vídeo, um vídeo cassete, numa fita. E aí eu assisti à noite, né? Naquela noite eu assisti o primeiro capítulo de Escravizaura, porque eu não tinha visto à tarde. Depois da festa? Teve uma festa, assim, teve um bolo para umas pessoas, eu me lembro, uma festa surpresa, inclusive, que minha mãe organizou. Não foi um baile debutante. Não foi um baile debutante. E aí eu assisti Escravizaura, que inclusive assisti, sabe que horas? Depois de Rainha Sucata, porque à noite passava Rainha Sucata. Aí depois que acabou Rainha Sucata é que eu fui ver Escravizaura. E aí eu assisti no Festival de 5 anos, mais ou menos, mas também Escravizaura eu fui rever agora pra valer no Box mesmo. O Box que é muito bom, né? Que é muito bom também, uma versão bem... Mas seria uma barriga. Seria que foi o que aconteceu com a Sucessora. A Sucessora, que eu também, a Sucessora eu nunca vi... Aliás, a Sucessora foi reprisada em algum momento? Foi reprisada em 1980. Não vale a pena. Isso. Já. Então, mas a Sucessora, quando passou a primeira vez, eu não lembro. Quando reprisou, eu não vi. Então eu só fui ver a novela pela primeira vez no Box. Eu também. E achei muito comprida. Podiam ter enxugado pelo menos pela metade. O que mais você viu? Bem, eu vi depois, aí já agora, bem recentemente, bem recentemente no SBT, eu vi as reprises de Dona Beija e de Chica da Silva, que foram novelas que eu não havia visto direito. E quantas novelas do... Bom, aí a gente poderia, se a gente for falar de Box, eu vi Bem Amado. Não, de Box ok, Bem Amado, Pecado Capital, Selva de Pedra, a primeira, Selva de Pedra, o que mais você viu? Irmãos Coragem, Escravizaura, Sucessora... Essas coisas. Nas reprises do Viva, o que a gente poderia dizer é Água Viva e Pai Herói, são novelas que eu lembro dos flashes na primeira vez, mas eu fui ver mesmo no Viva, embora Pai Herói eu não acompanhe direito. Mas Água Viva eu vi inteira. E Baila Comigo, que a gente já falou recentemente, que era uma novela que eu lembro muito pouco na primeira vez, nunca tinha sido reprisada e agora no Viva pudemos ver, né? E eu, além dessas que você citou, no Viva, eu fiz questão de ver todos os capítulos A Gata Comeu, que eu nunca vi direito. A mesma coisa para Sim a Moça e Fera Radical também. Sim. E agora Selva de Pedra, né? Agora vamos ter Selva de Pedra. A Gata Comeu eu vi inteira na primeira vez. Essa é uma novela que eu acompanhava fielmente no MT5. Sim. Depois na reprise do Vale a Pena eu não vi muito, porque estava tarde. E depois em 2001 também não vi direito, aí fui ver no Viva Pra Valer também recentemente nessa revisão. Só que faltou falar de uma muito importante, que é Locomotivas. Você viu Locomotivas? Porque você viu no original? Não, eu não vi nenhuma das duas. Você nunca viu? Não, eu via pedaços quando reprisou em 86. Entendi. Porque na primeira versão de Locomotivas eu tinha 2 anos, então claro que eu não vi. E eu também não vi. E quando passou a tarde, no horário das 6, né, pra quem não sabe, ela foi ao ar entre Sim a Moça e Direito de Amar. Isso. No horário das 6. Isso. Porque, qual foi o motivo? Uma greve. Teve uma greve. Dos profissionais de radiodifusão. É verdade. Alguma coisa assim, não sei exatamente. Esse livro lá no meu site. A novela entrou no ar provavelmente em outubro, novembro de 86 e foi até março do ano seguinte, quando entrou no ar Direito de Amar. Então Locomotivas era uma novela que eu tinha um fascínio, porque eu achava linda, bonita, kit, aquela coisa disco da trilha, né? Tinha o João Carlos Barroso, falecido recentemente, enfim.
era uma novela pra mim muito empolgante. Eu lembro que aí eu chegava da escola, que eu estudava à tarde ainda, e já ligava a televisão, tava praticamente começando a novela. Eu via, então eu vi bastante Locomotivas nessa reprise das 6. E eu achava, era muito ousado, né? Você pôr uma novela dessas às 6 da tarde, 10 anos depois, né? Porque naquele momento a moda tinha mudado muito rápido, né? Tinha mudado Se muito colocarem rápido, hoje no ar, por exemplo, às 6 da tarde, uma novela de 10 anos atrás, como não vai fazer O menor Profeta, diferença. não tem tanto contraste. Não tem né? contraste nenhum. Nem dos anos 90 eu não vejo contraste. E até porque muitas novelas recentes da 6 eram de época, então já eram antigas. Então passar agora ou antes não faz. Locomotivas não, era um grande contraste, porque você estava em 86, 87, com um tipo de vida, um tipo de cultura pop no Brasil, e de repente a TV é uma coisa discoteca total. A TV havia mudado muito, a estética de fazer novela também havia mudado Tinha mudado muito. muito. A narrativa havia mudado os penteados, então era uma novela muito maluca. Era como você tá assistindo a 6 da tarde, um negócio de 40 anos atrás. Tinha cara de novela velha. Tinha cara de muito a mesma longe. Coisa não era tão longe. A mesma coisa quando eles reprisaram o Casarão, né? Entre Sol de Verão e Louco Amor. Que é uma reprise completamente errada, né? Uma reprise, a audiência caiu, foi lá embaixo, né? Inclusive. Eu me lembro dessa história. Foi uma coisa muito errada que eles terem optado por o Casarão no lugar de Sol de Verão até que Louco Amor ficasse. Aliás, bem lembrado, Casarão também contaria nesse programa, porque eu não vi Casarão a primeira vez que eu tinha 1 ano, e quando passou a noite, eu lembro de ver umas imagens, achava muito estranha. Eu também não gostava, uma novela esquisita. Era uma novela velha. E minha avó assistia também, eu lembro muito da minha avó assistindo Casarão. Claro que se fosse passar hoje, se tivesse um box, eu ia adorar rever. Não, mas nós estamos falando de uma coisa daquela época, né? De quando você era adolescente. Aliás, eu volto a falar... Não era meu interesse ver. Exatamente. E eu era uma criança, você já era... Não, eu já era adolescente, já tinha 14, 13 anos. Eu tinha 8, por aí. Então, assim, aquilo era muito estranho, muito esquisito. É uma novela sorumbástica, uma novela velha, uma novela então, eu lembro que não me pegou. Eu lembro da minha avó assistindo. Eu também não quis ver. Pra você ter uma ideia, meus pais, por exemplo, naquele momento, quando passou, eles não viam, eles pularam, ficaram sem ver novela. Daí quando entrou Louco Amor, voltaram a ver. A audiência caiu muito quando eles colocaram essa novela. Mas eu acho que fica a dica, eu sei que pode ser que seja inútil essa dica, mas mesmo assim eu vou dar. Pro canal Viva fazer um horário, aposta num horário, pode ser 3 da manhã, não interessa, mas de novelas difíceis mesmo, que não tem essa preocupação com a audiência. Coloca o Casarão, o Espelho Mágico, os Gigantes, entendeu? Pra gente ver essas novelas que são parte da história. O Amor é Nosso. O Amor é Nosso. Super Manoel. Eu adoraria ver o Amor é Nosso. Não, o Super Manoel não deve mais existir. Não, Super Manoel não existe. Mas enfim, de qualquer forma essas reprises são bem interessantes. E é por isso que a gente sempre valoriza a reprise. Eu confesso sempre que eu não gosto muito de remakes. Eu sempre acho mais interessante passar o original. Eu também. Entendeu? É a mesma coisa que um livro. Você não vai reescrever um livro do Machado de Assis. Sim. Leia o livro, né? Sim, então a novela é quase isso. Já que, em vez de refazer, passa a velha. Passa né? a velha, porque é uma obra, né? Com atores, é uma valorização desse trabalho. Né? Então, e olha só, você tem mais alguma pra relembrar? Não, acho que só. Olha só, esse nosso tema de hoje é maravilhoso para vocês deixarem a opinião de vocês, relatarem nos comentários abaixo. Foram as de vocês? Quais foram as novelas que vocês viram pela primeira vez em reprise, que vocês conheceram em reprises. E aqui nós ficamos por hoje. Não esqueçam de inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar um comentário e até a próxima. Vale a pena ver de novo. Tchau, tchau.